Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. No nosso último encontro, nós revimos alguns assuntos que já foram objeto de questões na prova de estagiário do Ministério Público e hoje nós vamos resolver essas questões. Como nós comentamos com vocês no nosso último encontro, a língua portuguesa ela foi inserida nos exames posteriores. Então, a gente selecionou aquelas principais questões, as que tiveram uma maior incidência, e trouxemos para que a gente possa resolver e esclarecer eventuais dúvidas que forem aparecendo. Lembrando que na nossa última aula a gente dividiu a aula em duas partes, parte 1 e parte 2. E hoje, as questões que envolverem a parte 1, a Maju vai resolver com vocês e a parte 2 eu vou resolver. Lembrando que, caso vocês fiquem com alguma dúvida em alguma questão que não está aqui, fiquem à vontade para nos procurar que a gente tenta resolver juntos. Isso. Vamos lá, pessoal. Primeira questão. Assinale a alternativa em que o pronome oblíquo átono foi empregado segundo o que recomenda a norma culta. Bom, primeiro a gente tem que saber, verificar qual é o assunto que está sendo exigido. Nesse caso, exige-se do candidato conhecimento sobre pronome oblíquo átono. Eu prometi para vocês no nosso encontro que a gente não teria que decorar todos os pronomes, porque nas questões facilmente a gente vai identificar qual é o pronome que está sendo utilizado. Quanto ao pronome, a gente só tem que lembrar que o pronome oblíquo átono ele tem uma característica importante que o difere dos demais pronomes, qual seja, ele sempre vai ser acompanhado de um verbo. Então, ele sempre vai ter um verbo, seja posterior ou anterior à sua utilização, e por esse motivo a gente tem que analisar qual vai ser a colocação desse pronome. A gente viu na nossa última aula que existem 3 colocações pronominais que esse pronome pode adotar. A primeira, que é a próclise, o pronome pode ser proclítico em relação ao verbo, ou seja, ele pode estar antes do verbo. Mesóclise, que o pronome pode ser mesoclítico em relação ao verbo, ou seja, ele está ao meio do verbo. E ênclise, que a gente diz que o pronome está enclítico em relação ao verbo, que é posterior ao verbo da minha oração. Nós vimos também na nossa revisão algumas regrinhas, algumas principais regras acerca de colocação pronominal. E no decorrer da resolução dessa questão, a gente vai lembrando das regrinhas que nós vimos. Bom, pessoal, a primeira alternativa. Me dá um pouco do seu sorvete? Bom, e aqui eu já abro um parênteses para falar para vocês uma questão. Toda prova que exigir do candidato conhecimento acerca de colocação pronominal sempre vai ter uma alternativa em que se inicia a minha oração com pronome. Porque o examinador, ele aplica essa alternativa justamente para saber se o examinando ele tem conhecimento da regra básica e principal de colocação pronominal, qual seja, não se inicia uma oração com o pronome oblíquo átono. Então, vocês podem observar, e nós vamos resolver outras questões de colocação pronominal, que sempre vai ser colocado em uma alternativa, ele vai exigir esse conhecimento, justamente para ver se vocês estudaram essa regra tão importante. Então, como nós vimos na nossa primeira, e foi a nossa primeira regra no nosso encontro do último sábado, que eu não posso iniciar uma frase com um pronome oblíquo átono. Então, nesse caso, a gente já pode de cara eliminar a alternativa A, porque eu tenho um pronome iniciando a minha oração. A alternativa B ela é correta e vamos ver o porquê dessa assertiva ser a correta. Disseram-me que o Arthur está namorando. Nós vimos no nosso último encontro, a terceira regra que nós vimos, que a gente não pode, toda vez que a gente tiver um verbo iniciando a minha oração, eu tenho que usar ênclise. Então, toda vez que uma frase for iniciada por um verbo, logo após ela, se eu tiver uma utilização de um pronome, ele vai vir logo após o verbo da minha oração. Então, essa é a alternativa correta porque foi aplicada, foi escrita a frase em observância a uma das regras de colocação pronominal. Vamos ver por que as outras alternativas estão incorretas. Alternativa C. Não diga-lhes nada, por favor. Nesse caso, a gente tem que lembrar das palavras atrativas. Nós comentamos no nosso último encontro que existem palavras que atraem o pronome para perto de si. Então, elas fazem com que o pronome ocupe a posição de próclise justamente porque elas atraem esse pronome da minha frase. Nesse caso, a palavra não ela é um advérbio de negação. E nós vimos que os advérbios eles podem ser considerados como uma palavra atrativa. Então, nesse caso, por que essa alternativa está incorreta? Porque foi utilizado a posição ênclise, a gente vê que o nosso pronome lhes está após o verbo, enquanto que o correto, a aplicação de acordo com a variedade padrão da língua portuguesa, deveria ser próclise, justamente porque eu tenho a palavra atrativa não, que atraiu para perto de si o pronome lhes.
Alternativa D, por que ela também está incorreta? Nesse caso, a gente vê mais uma vez a aplicação de uma palavra atrativa. A palestra que realizar-se-á amanhã será muito importante. Nesse caso, nós vemos outra palavra atrativa, qual seja a conjunção que. A conjunção que, como nós vimos no nosso encontro, ela é uma palavra atrativa. E por esse motivo, toda vez que ela for empregada numa oração junto de um pronome, esse pronome tem que estar próximo dela. Então, nesse caso, eu não poderia ter usado a mesóclise como foi aplicado, porque necessariamente, de acordo com a variedade padrão, deveria ser usada a posição próclise, ou seja, o pronome logo em seguida à minha conjunção. Então, por esse motivo, como nós vimos, de acordo com as regrinhas de colocação pronominal, a alternativa B é a alternativa correta. Pessoal, a questão 2 diz o seguinte: todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para a gente resolver essa questão, diferente da Maju, eu vou seguir outra linha de raciocínio. Por quê? Quando nós estudamos vírgula na nossa última aula, eu destaquei para vocês que existem situações em que o uso da vírgula vai ser obrigatório. E uma delas é objeto dessa questão, que é o caso de aposto com valor explicativo. Então, recordando a nossa última aula, sempre que eu tiver um aposto com valor explicativo, ele necessariamente tem que vir separado de vírgulas, com vírgulas. Por exemplo, Eduardo, estudante de Direito, foi aprovado no concurso. Maria, estagiária do Ministério Público, concluiu a faculdade. Percebam que sempre que eu tiver um trecho com valor explicativo, um aposto com valor explicativo, ele tem que vir separado de vírgulas. Então, em que pese essa questão exigir da gente outros conhecimentos gramaticais, seguindo essa regrinha básica e fixa, a gente consegue facilmente escolher, encontrar a alternativa correta. Então, aqui, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida é um aposto com valor explicativo do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, identificando que na minha questão, na minha frase, eu tenho um valor, um aposto com valor explicativo, eu consigo facilmente encontrar que a alternativa correta é a alternativa B. Essa questão 3, pessoal, nós não conversamos sobre esse assunto na nossa última aula. Essa questão ela exige do candidato um conhecimento sobre ortografia e acentuação. E eu resolvi trazer essa questão, por mais que a gente não tenha visto esses assuntos na nossa última aula, para vocês perceberem que vão exigir, em algumas situações, vão exigir de vocês que tenham uma leitura atenta do enunciado. Então, essa questão, para a gente resolver essa questão, basta que a gente faça uma leitura atenta do enunciado, com atenção a todas as palavras que foram empregadas, tentando identificar se elas estão corretas, se falta um acento ou não. Eu não vou ler todas as questões com vocês, mas eu vou só destacar alguns pontos. Por exemplo, na minha alternativa A, logo de cara, a gente já percebe que a palavra imprescindível está sem acento, então ela já está incorreta. Na alternativa B, a palavra acender, a gente tem que tomar cuidado, porque eu tenho o acender com C e tenho o acender com SC. E aqui, a questão colocou pra gente o acender com 2 S, então a gente já pode eliminar essa também. Agora, na alternativa C, a gente também, fazendo uma leitura precisa da frase, a gente encontra que a palavra efervescente, ela não foi empregada corretamente, a ortografia dela não está correta. Então, assim, eu só trouxe essa questão para destacar para vocês que pode acontecer de o examinador somente exigir que o candidato faça uma leitura calma, uma leitura atenciosa do enunciado. Então, fica esse alerta. Quando da resolução da prova, quando vocês estiverem resolvendo a prova, se atentem a essas questões, que são, a priori, fáceis, mas que exigem do candidato uma leitura atenciosa. Vale acrescentar nessas questões que a gente pode adotar como estratégia um método de eliminação. Então, se eu vou ler uma alternativa e eu observei que uma palavra, mesmo ainda que eu não conheça essa palavra, seja uma palavra não muito usual na nossa linguagem, eu posso, por eliminação, encontrando erros ou alguma coisa que me soa estranho, e eu vou podendo eliminar essas alternativas até que eu encontre a alternativa correta. Tem muitas questões que a gente pode usar esse método de eliminar aquilo que me parece mais estranho,
aquilo que não está muito, não é muito usual de ser utilizado, e aí a gente vai encontrando assim a alternativa correta. Bom, pessoal, a quarta questão, ela trata sobre o uso do verbo haver. Aqui, eu recordo com vocês que nós vimos na nossa última aula de revisão, eu direcionei um tempo específico, né, um tópico específico, para a gente tratar justamente do verbo haver. E o porquê disso? Porque diferente dos outros verbos que são utilizados, nesse caso, o verbo haver ele pode comportar mais de um significado. E aí que o examinador gosta de explorar. Porque nesses casos, né, na utilização do verbo haver, ele vai explorar de vocês não só um conhecimento gramatical sobre o assunto, ele vai exigir um conhecimento gramatical, como também ele vai exigir do examinando um lado mais de interpretação, um lado mais semântico daquela palavra. Porque ele vai verificar se vocês sabem empregar o verbo haver de acordo com a sua conjugação, de acordo com a sua adequação formal numa frase, e também vai exigir que vocês saibam qual o significado que ele está expressando. Como nós vimos na nossa última revisão, o verbo haver ele pode significar mais de uma palavra. Ele pode significar existir, obter, acontecer. E aí eu faço um parênteses e uma observação que, caso ele ocupe o significado de existir ou acontecer, ele vai ser um verbo impessoal, ou seja, ele não vai ser flexionado em número ou pessoa. Ele não vai concordar com o sujeito da minha oração. Então, toda vez que a gente se deparar com uma questão sobre o verbo haver, vamos nos atentar a isso. No primeiro momento, ver qual o significado desse verbo, para daí, então, eu descobrir qual vai ser a sua conjugação correta. Vamos para as alternativas e a gente vai eliminando aquelas que forem incorretas. Corretas, perdão. Uma observação, é importante a gente até lembrar. Às vezes, numa questão, eles colocam correto ou incorreta, justamente para que, se uma leitura desatenta, a gente acabe por procurando uma alternativa correta e, na verdade, ele está exigindo uma incorreta. Então, vamos lá. Nesse caso, ele exige a alternativa incorreta. Alternativa A. Os corréus houveram do juiz a substituição de suas penas. Nesse caso, o verbo haver ele está com um significado não muito usual, não muito conhecido, que é o significado de obter. Os corréus obtiveram do juiz a substituição de suas penas. Nesse caso, como ele não está significando acontecer ou existir, ele é um verbo pessoal. E por esse motivo, ele pode ser flexionado e concordar com o meu sujeito. Então, nesse caso, ele não é com outro significado, existir ou acontecer. Então, por esse motivo, ele pode ser colocado no plural de acordo com o sujeito, que é o que a gente está vendo aqui. Então, essa alternativa está correta. Alternativa B. Brigaram à toa pela internet sem que houvesse razões suficientes. Nesse caso, o verbo haver ele está com o significado de existir. Não existiram razões suficientes pela briga. Então, nesse caso, por ele estar com o significado de existir, a gente lembra que ele é impessoal e não concorda com o sujeito. E foi justamente o que foi observado nesse caso. A gente pode ver que o verbo haver ele está no singular, justamente porque ele é impessoal. Então, essa alternativa também está incorreta. Alternativa C. Casos raros houveram na minha profissão de médico. Nesse caso, o verbo haver ele está com o significado de acontecer. Então, a gente lembra que quando ele é aplicado com esse significado, ele é impessoal. E ele não poderia ser colocado flexionado no plural. E foi o que foi feito aqui. O verbo haver aqui, ele está no plural e ele não poderia estar, porque ele está com o significado de acontecer. Então, essa é a alternativa incorreta. A D, por que a D está correta? O fato ocorreu há 2 anos, não havendo que se falar em prescrição. O primeiro verbo haver ele foi empregado com o significado de tempo decorrido, e por isso a aplicação dele está correta. E no segundo caso, ele foi empregado com o significado de existir, e ele está no singular, então ele também foi aplicado de forma correta. Então, pessoal, a gente pode ver que nessa questão 4, às vezes algumas pessoas ficam um pouco receosas quanto à identificação do significado do verbo haver. Vocês podem ver que nessa questão não foi isso que foi muito explorado. Apenas uma alternativa foi abordado um significado diferente. Nas demais alternativas, foram abordados significados de existir e acontecer. Então, para resolver essa questão, basicamente era só a gente lembrar dessa impessoalidade que esses verbos ocupam e facilmente a gente conseguiria chegar na alternativa incorreta. Pessoal, a questão 5 diz assim: assinale a alternativa em que todas as barras devem ser substituídas por vírgulas. Quando a gente fala de vírgula, vamos recordar na nossa última aula a regra geral. E a regra geral diz pra gente que
sujeito, verbo e complemento, por maior que seja a minha oração, não pode vir separado de vírgula. Então, para a gente resolver essa questão, eu vou seguir outra linha de raciocínio. Eu vou utilizar só a regra básica, porque em que pese algumas assertativas, algumas alternativas, elas exigirem alguns conceitos específicos do uso da vírgula, se a gente tiver a regra geral em mente, a gente consegue com tranquilidade eliminar as alternativas incorretas. Vamos lá, começando pela alternativa B. Bons professores têm elevado nível intelectual e são pessoas curiosas capazes de continuar aprendendo pela vida fora, como faz apaixonadamente qualquer profissional de alto nível. Pessoal, a gente tem uma vírgula logo depois de um predicativo do sujeito. Aí a gente já percebe que está incorreto. Mas, seguindo a linha de regra geral, sujeito, verbo, complemento, vamos nos atentar ao último trecho da minha oração. Porque no último trecho da minha oração, eu tenho uma vírgula gritante que está separando o sujeito de um verbo. Colocando esse último trecho na ordem direta, a gente tem o seguinte: qualquer profissional de alto nível faz apaixonadamente. Percebam que, quando eu coloco na minha ordem direta, a vírgula ela acaba atrapalhando o sujeito do verbo, ela acaba separando o sujeito do verbo, e isso está incorreto. Então, assim, a gente nem precisa pensar muito nesse predicativo do sujeito. Vamos para a regra geral que a gente consegue eliminar essa alternativa. Agora, a alternativa C, ela foi um presente do examinador. Por quê? Logo no início da minha oração, eu já tenho uma vírgula separando o sujeito do verbo. Então, o verbo tem, que os sujeitos são os bons professores, ele está separado do sujeito. Então, eu não posso, seguindo a minha regra geral, fazer essa separação. Então, aí, rapidamente a gente consegue eliminar essa alternativa. Agora, a alternativa D, a gente tem ali uma vírgula perto de um sujeito elíptico. Mas, mais uma vez, eu não vou discutir com vocês essa questão. Por quê? A gente tem que ir pelo mais fácil, pelo que vai fazer a gente resolver essa questão com maior facilidade e rapidez. Então, vamos utilizar a mesma linha de raciocínio que a gente usou na B ou na C. Sujeito, verbo e complemento não pode vir separado de vírgula. E aqui, na alternativa D, mais uma vez, a gente repetiu essa separação. Porque se eu pegar o último trecho e colocar na ordem direta, como aconteceu na alternativa B, a gente tem que o examinador fez uma separação. Ele separou o sujeito do verbo. E a gente sabe que, pela regra geral, isso é incorreto. Então, a alternativa D também está incorreta. Então, pessoal, sempre que a gente tiver uma questão de vírgula, se atentem à regra geral. Porque, assim, essa questão, ela exige, sim, um conhecimento mais específico com relação a outras questões do uso da vírgula. Mas, sabendo a regra geral, a gente consegue resolver a questão. Então, aqui a gente tem que a alternativa A, porque a gente conseguiu eliminar, pela regra geral, a alternativa B, C e D. Próxima questão. Tá. A questão 6, pessoal, ela versa sobre aquelas questões recorrentes que a gente comentou na nossa última aula. Na nossa última aula, eu disse para vocês que existem algumas palavras que aparecem com frequência nos exames. E essas palavras, elas exigem do candidato que ele saiba empregá-las. Por quê? Existem palavras que vão ser variáveis de gênero e número. No entanto, existem algumas palavras que não vão sofrer variação. E são nessas palavrinhas que a gente tem que tomar cuidado. Então, aqui, a gente tem a palavra anexo. Gente, essa palavra ela está em todos os concursos. Por quê? A gente sempre fica na dúvida. É anexo, é anexa? E como que a gente resolve essa questão? A palavra anexo, ela sempre vai concordar com o substantivo mais próximo. Então, eu vi que na minha questão tem a palavra anexo, eu já vou encontrar o substantivo. E se o meu substantivo estiver no masculino ou no feminino, a minha palavra anexo ela tem que estar de acordo com esse substantivo. A gente lembra aqui do nosso estudo de concordância nominal. Então, aqui, segue a documentação. Percebam que o meu substantivo está no feminino e no singular. Então, a palavra anexa, ela tem que vir no feminino e no singular. A partir disso, a gente já consegue eliminar a alternativa A e a alternativa C. Agora, eu também conversei com vocês na nossa última aula sobre a palavra alerta. Por quê? Essa palavra ela é uma palavra invariável. O que quer dizer? Que eu posso ter um substantivo no masculino, no plural,
ou então no feminino, no singular ou no plural, e essa palavra ela não vai sofrer variação. Então, a partir disso, a gente já consegue eliminar a alternativa A e B, e aí a gente já chega na alternativa C. Essa questão, ela também recordou com a gente sobre a palavra meio, que é uma palavra que pode significar diferentes classes gramaticais, e em razão disso ela pode sofrer variação. No entanto, a gente vai ver que tem outras questões envolvendo essa palavra, então eu vou deixar para conversar com vocês mais para frente. Pessoal, a questão 7, nós não tratamos sobre esse assunto na nossa última aula, mas a gente selecionou para resolver com vocês justamente porque é uma questão simples. Então, a gente buscou trazer para vocês também essa questão para que vocês vejam que existem questões na nossa prova, no nosso concurso para estagiário do Ministério Público, que são mais tranquilas e que nessas questões a gente tem que redobrar a atenção para que a gente aproveite essa questão, para que essa questão venha como um brinde para a gente, que a gente possa dispensar mais tempo em outras questões que podem ser um pouquinho mais complicadas. Nesse caso, a gente vê a utilização de duas palavras que também podem expressar mais de um significado. É como no verbo haver, só que aqui há uma modificação na escrita, em que ou a palavra está junto ou a palavra é separada. E aí, com base nessa junção ou nessa separação, a gente vai ter mais de um significado. A gente tem que recordar, antes da resolução dessa questão, que a palavra enfim, quando ela estiver escrita junto, quando estiver uma única palavra, ela significa finalmente, por fim. E quando ela estiver separada, ela significa no final de, no fim de alguma coisa. O mesmo ocorre com a palavra fim. A palavra fim escrito separadamente, ela significa com objetivo, com desejo, almejando alguma coisa. Enquanto que ela é escrita de uma única forma, de uma única palavra, tudo junto, significa afinidade, semelhança. Então, lembrando dessa questão, a gente pode partir para a resolução do exercício. Eu não vou resolver com vocês cada uma das alternativas para que a gente não perca tempo ou dispense um tempo que não é necessário para essa questão. Como eu falei para vocês, lembrando desse significado que nós vimos agora, que nós relembramos, logo a gente já consegue resolver e encontrar a alternativa correta. Enfim, o juiz de direito converteu o julgamento em diligência. Vou fazer uma pausa só para tratar já com vocês sobre a palavra enfim. Nesse caso, a gente vê que facilmente a gente identifica que a palavra enfim, ela significa finalmente, por fim, ele pôde converter o julgamento em diligência. E logo após a gente tem a palavra afim, que é a fim de produzir prova pericial. Então, ele converteu o julgamento em diligência para a produção de prova pericial. Nesse caso, a palavra fim, ela significa a finalidade, a razão pela qual o feito foi convertido em diligência, o julgamento foi convertido em diligência. Por esse motivo, a gente teve a utilização da palavra enfim como uma única palavra, significando finalmente, por fim, e a palavra fim separadamente, significando a finalidade, a razão pela qual foi tomada aquela iniciativa pelo juiz. Pessoal, a nossa próxima questão, ela versa sobre colocação pronominal. Eu já adiantei para vocês o tema que versa para a gente já poder tratar um pouquinho sobre esse assunto. Aqui nesse caso, a gente tem uma questão que ela é um pouquinho mais complicada, a gente considerou ela como sendo um pouquinho mais complicada, porque às vezes a gente pode se deparar e falar, meu Deus, eu posso ter estudado colocação, mas eu não estudei regência, agora eu não vou saber resolver. E não, na verdade, nesse caso, o examinador ele não cobrou do candidato conhecimento específico sobre regência ou concordância, seja nominal ou verbal. Ele só quis saber, e é aquilo que eu repito a vocês que eu já falei na nossa primeira questão, ele quis saber se o candidato tem um conhecimento principal sobre colocação pronominal, um conhecimento específico. Eu posso dizer tranquilamente a vocês que vocês não podem ir resolver uma prova de português, de língua portuguesa, sem saber dessa regra, qual seja, não se inicia uma oração com o pronome oblíquo átono. Então, sempre que vocês forem fazer uma prova, seja, nesse caso, que vocês estão se preparando para o concurso estagiário do Ministério Público, se recordem disso, porque em mais de uma questão, esse assunto pode ser cobrado. Nesse caso, a gente pode ver que para vocês, está sendo exigido de vocês lerem uma frase e ver o que está de errado, o que não está concordando com a variedade padrão. Vamos à leitura da frase. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã.
Nesse caso, pessoal, se vocês forem para a prova lembrando dessa regrinha, de cara vocês já vão conseguir resolver essa questão com facilidade e partir para a próxima. A gente pode ver que por 2 vezes eu tenho um pronome iniciando a minha oração. E ferindo frontalmente, de cara, aquilo que nós estudamos, que não se inicia uma frase com pronome. Por esse motivo, o equívoco aqui, o que tá contrariando a variedade padrão é justamente a colocação do meu pronome, que não poderia ter sido usado a próclise, o que foi empregado. Então, facilmente a gente chegaria na alternativa A. Só basta lembrar daquela regrinha que eu falei a vocês e repito mais uma vez para que vocês não se esqueçam, que eu jamais, na variedade padrão, posso iniciar uma oração com o pronome oblíquo átomo. Pessoal, essa questão, ela, mais uma vez, aborda as questões recorrentes da nossa última aula. Na nossa última aula, eu destaquei para vocês algumas palavras que sempre vão aparecer na nossa prova, e a palavra meio é uma delas. Se atentem que a palavra meio, ela pode significar diferentes classes gramaticais. Em razão disso, ela pode ou não sofrer variação. Então, se atentem ao fato de que toda vez que a palavra meio significar um substantivo ou um adjetivo, ela vai sofrer variação. No entanto, quando a palavra meio ela for um advérbio, ela vai ser invariável. Então, assim, nessas questões recorrentes, existem sim aquelas palavras que nunca vão sofrer variação, como foi o que a gente acabou de ver no caso da palavra alerta. No entanto, existem aquelas palavras que vão depender da classe gramatical que ela está pertencendo. Então, na questão da palavra meio, se atentem a identificar qual é a classe gramatical que a minha palavra pertence. Porque, dependendo da minha classe gramatical, ela pode ou não sofrer variação. Aqui a gente tem um poeminha e a questão diz o seguinte: observe as palavras grifadas no texto. Em relação a elas, é possível afirmar que, do ponto de vista da concordância nominal, tem o mesmo comportamento em todas as alternativas abaixo, exceto... Pessoal, aqui eu tenho que, em todas as frases em que eu tiver a palavra meio, eu só tenho que identificar se ela é um advérbio, se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo, e aqui eu já vou direto na alternativa incorreta. Por quê? Quando o meio é um advérbio, é mais fácil da gente verificar. Porque sempre que for um advérbio, a gente vai ter um adjetivo ali acompanhando. Percebam, estou sempre meio cansado no final do dia. Cansado é um adjetivo. A palavrinha que antecede esse adjetivo é um advérbio. Portanto, ele não pode sofrer variação. Agora, diferente disso, quando a gente tem todos pagamos meia entrada no cinema. Percebam que o meia, ele está modificando o meu substantivo entrada. Então, ele não está significando um advérbio, ele não está cumprindo a função gramatical de um advérbio. Então, ele sofre variação. Por isso mesmo que a gente tem meia entrada. Agora, quando a gente tem também não se refira às coisas com meias palavras. Percebam que o meias, ele está modificando o meu substantivo palavras. Por essa razão, ele também sofre variação. Agora, talvez ali a questão mais complicadinha é o meu artigo definido o, que aí eu tenho o meio. Mas a gente nem precisa entrar muito nessa questão do artigo definido, indefinido, porque a gente identificando que na alternativa A eu tenho um meio com a palavra meia acompanhando o substantivo, eu já sei que vai sofrer variação. Na alternativa C, eu também tenho uma palavra meia acompanhando o substantivo, vai sofrer variação. E aí, por eliminação, a gente identifica que a única frase que está totalmente diferente das demais é onde eu tenho um advérbio. Então, se ele está pedindo para que a gente identifique a questão em que o comportamento da palavra meio está diferente, a gente claramente consegue identificar ali que eu tenho um advérbio deslocado, porque as outras questões eu tenho uma variação em razão da função de substantivo ou adjetivo, e aí, quando eu tenho um advérbio, a gente percebe que houve alteração desse padrão nas questões. Por esse motivo, a alternativa correta é a alternativa D. Aqui, pessoal, mais uma questão sobre concordância nominal. A frase diz o seguinte: em todas as frases, a concordância se fez corretamente, exceto... Pessoal, mais uma vez, eu acho que toda questão que a gente se deparar, a gente tem que identificar o caminho mais fácil para a gente responder.
Porque por ser uma prova de alternativas, a gente tem que ter mais agilidade para resolver as questões. É uma questão de estratégia, justamente. Exatamente. Né? Então, mais uma vez, eu vou seguir outra estratégia com vocês. A palavra bastante, pessoal, ela também, assim como a palavra meio, ela também pode pertencer a diferentes classes gramaticais. Então, eu tenho que sempre me atentar a que classe gramatical ela pertence. Por quê? Se a palavra bastante ela for empregada com a função de advérbio, se a classe gramatical dela for um advérbio, eu não vou ter variação nem de gênero nem de número. No entanto, quando for um pronome indefinido, ela vai sofrer variação. Então, assim, essas palavrinhas elas são um pouco chatinhas, porque a gente tem que identificar a classe gramatical que ela pertence, mas quando a gente identifica, a gente já sabe facilmente resolver a questão. E nessa questão, pessoal, quando a gente diz, na alternativa B, ela possuía bastante recursos para viajar, percebam que o bastante nessa frase, ele não está sendo empregado na função de advérbio. Pelo contrário, aqui o bastante ele está significando um pronome indefinido. Utilizando a estratégia que a Maju usou com vocês, vamos substituir essa palavra. Ela possuía muitos recursos para viajar. Quando eu substituo a palavra bastante por muitos, eu percebo que sofreu variação. Por quê? Porque aqui é um pronome indefinido e não um advérbio. Então aqui, utilizando essa estratégia, a gente consegue identificar que a alternativa incorreta é a B, porque a palavra bastante, ela não foi flexionada numa ocasião em que, em razão da classe gramatical, ela deveria sim sofrer variação. Por esse motivo, nessa questão 10, a alternativa B é incorreta. Lembrando, pessoal, sempre que eu tiver essas questões recorrentes, é até mais fácil da gente identificar, porque é isso que o examinador vai cobrar da gente. Uhum. Se a gente sabe identificar nessas questões mais pontuais a classe gramatical da palavra. E nessa questão foi exatamente isso que foi exigido do candidato. Pessoal, vamos lá. A alternativa 11, ela trata sobre a concordância verbal. Nós vimos na nossa última revisão que existem dois tipos de verbo. A gente pode selecionar assim de forma simplificada. O verbo pessoal e o verbo impessoal. O verbo pessoal ele vai se flexionar conforme as pessoas do discurso em número e pessoa. Então, o meu verbo pessoal ele vai ser adequado na minha frase, na minha oração, de acordo com o sujeito que o acompanha. Nós até vimos um passo a passo que a gente conseguiu criar para que vocês resolvessem essas questões com maior facilidade. Então, nós vimos que o verbo pessoal ele vai ser flexionado de modo que ele concorde com a pessoa do discurso, que ele concorde com aquele sujeito que o acompanha. O mesmo não ocorre com os verbos impessoais. Os verbos impessoais, eles não vão ser flexionados, eles não vão ser variados de acordo com as pessoas do discurso, justamente porque eles não sofrem essa variação, essa modificação de acordo com aquele sujeito que vai estar o acompanhando. Bom, e a gente não pode falar em verbo impessoal sem lembrar do verbo haver com o significado de existir e acontecer. Eu estou sendo bem repetitiva até nessa parte que trata sobre o verbo haver, justamente porque é muito recorrente. A gente vê que tem uma incidência grande essas questões e que se você se lembrar desse ponto específico, dessa avaliação pontual acerca da impessoalidade do verbo, vocês conseguem resolver as questões. Vamos para as alternativas. Aqui ele pede para a gente assinalar a alternativa incorreta quanto à concordância verbal, ou seja, em qual dessas alternativas o meu verbo ele foi flexionado ou deixou de ser flexionado. Vamos lá, alternativa A. Havia índios desconhecidos na região. Por que nesse caso o verbo havia ele está aplicado de forma correta? Porque nesse caso ele está com o significado de existir. Existiam índios desconhecidos na região. Então, por ele estar com o significado de existir, ele é um verbo impessoal e por esse motivo ele não se flexiona. Ele deve ser colocado no singular. E foi exatamente o que foi feito. Então, essa alternativa está correta. Vamos para B. Passaram-se vários anos desde a última expedição. Pessoal, nesse caso, vamos tentar aplicar aquele nosso passo a passo que a gente traçou na nossa revisão. O primeiro passo que eu havia comentado com vocês é achar o verbo. Qual que é o verbo da minha oração? O verbo da minha oração é passaram.
Nesse caso, a gente pode ver que a obrigação que está sendo descrita é o verbo passar. Então, vamos continuar. O nosso segundo passo é perguntar para o nosso verbo. O quê? Quem? E essa pergunta, a gente se recordando do que nós já havíamos conversado, essa pergunta é justamente para a gente identificar o sujeito da minha oração, que nesse caso é vários anos. Nesse caso, a gente pode ver que foi invertida, a Amador até comentou com vocês da regra direta, né, que é sujeito, verbo e o complemento, e nesse caso só inverteu, o meu verbo está antes do meu sujeito. Então, vários anos passaram, então a gente pode ver que só houve uma inversão da colocação do meu verbo. E a gente vai verificar o núcleo. Eu comentei com vocês que o núcleo é o meu significado central, é a palavra mais importante que eu tenho naquela frase. É aquela palavra que mais acompanha o verbo, que mais descreve a minha ação descrita no verbo. E nesse caso, a gente pode ver que o meu núcleo é anos. Anos, vários anos passaram. Então, anos é o meu núcleo. E aí a gente vai ver aplicar a regra de concordância. Ou seja, nesse caso, passaram é o verbo pessoal, ou seja, ele se flexiona de acordo com as pessoas do discurso. E a gente pode ver que o núcleo do sujeito anos está no plural. Está no plural. Então, por esse motivo, o meu verbo está no plural e está aplicado da forma correta. A gente pode ver que a gente traçou o nosso passo a passo. Vamos lembrar o nosso passo a passo. Primeiro passo, encontrar o verbo da minha oração. O segundo passo, questionar esse verbo. Quem, o que, para a gente descobrir quem é o responsável pelaquela ação que está sendo descrita através do meu verbo. O terceiro passo é encontrar o núcleo do meu sujeito. Eu vou encontrar esse núcleo, como eu havia comentado com vocês, fazendo uma análise acerca do qual é a significado principal, qual é aquela palavra que traz mais significado, e não aquelas acessórias, porque o meu sujeito ele pode ter palavras acessórias que acompanham aquele núcleo, que é o que acontece com a palavra vários. Ela é uma palavra que acompanha o meu núcleo do sujeito. E por fim, eu vou aplicar a regra de concordância de acordo com o verbo. Como aqui eu tenho um verbo pessoal, ele foi flexionado da forma correta e por isso essa alternativa está correta. Vamos para a alternativa C, que é a alternativa incorreta. Mesmo fora dessa área, haverão índios. Por que nesse caso está aplicado da forma incorreta? Porque o verbo haver, ele está com o significado de existir. Novamente, o examinador ele exigiu de vocês a interpretação do verbo haver. Nesse caso, a gente pode ver que o verbo haver com o significado de existir, a gente se recorda da nossa regra, a gente lembra que ele é impessoal. Então, por esse motivo, ele não poderia ser colocado no plural, justamente porque ele é um verbo impessoal, ele não se flexiona. Então, nesse caso, a variedade padrão da norma exigiria que essa frase fosse escrita da seguinte forma: mesmo fora dessa área, haverá índios. Então, o meu verbo foi nitidamente aplicado de forma contrária à regrinha que nós já vimos. E a alternativa D: não se encontraram vestígios de índios. Nesse caso, a gente tem um verbo transitivo direto, que é um verbo pessoal, então ele pode se flexionar de acordo com as pessoas do meu discurso, e por esse motivo ele pode ser colocado da forma em que ele está empregado e não há nenhum equívoco, não há nenhuma afronta à variedade padrão. Então, pessoal, concluindo essa questão, foi uma questão que exigiu um pouquinho mais de interpretação, mas a gente pode ver que, tratando-se de concordância verbal, a primeira coisa que a gente tem que fazer só lembrando, às vezes o examinador pode colocar na minha questão o emprego do verbo haver, o uso do verbo haver. Aí vai ficar mais fácil, porque eu já sei que ele quer a aplicação do verbo impessoal. No entanto, às vezes ele pode ser um pouquinho mais genérico, ou seja, ele pode colocar para você tratar sobre a questão acerca da concordância verbal. E aí você vai ter que se recordar disso, que existem verbos que são pessoais e verbos que são impessoais, que é o que ocorre com o verbo haver com o significado de existir e acontecer. Então, lembrando dessas regrinhas, a gente facilmente chegaria na alternativa C como sendo a alternativa incorreta, porque, erroneamente, o meu verbo foi colocado no plural, enquanto que a variedade padrão da língua exigiria que ele se colocasse no singular. Pessoal, essa questão 12, ela aborda o conteúdo das preposições, mas eu não coloquei essa questão aqui para a gente falar necessariamente das preposições. O objetivo dessa questão aqui é mais para demonstrar para vocês que pode acontecer de o examinador confundir vocês em razão da repetição.
Então, assim, essa questão, eu não vou discutir muito sobre preposição, inclusive se ficar alguma dúvida sobre preposição, sobre essa questão, podem me procurar. Mas o objetivo dessa questão é para mostrar para vocês o seguinte. A questão diz assim, assinale a alternativa que contém erro quanto ao emprego da preposição. Aí, o examinador colocou na questão A o seguinte, o prédio está situado na Avenida Tiradentes. Ok, ele colocou na alternativa B, eles ingressaram na residência e roubaram tudo que lá havia. Ok. E na alternativa C, ele colocou: o réu dormiu no volante e não viu o acidente. E aí, no cansaço da prova, na vontade de terminar logo a prova, a gente acaba por achar que a alternativa C está correta porque está repetindo as questões anteriores. No entanto, aqui a gente sabe que o correto seria: o réu dormiu ao volante e não no volante. Então, assim, essa questão é só para chamar a atenção de vocês no seguinte, às vezes o examinador vai tentar repetir algumas questões, algumas alternativas, para induzir vocês a erro. E aí que está a importância de ler todas as questões com muita atenção. Porque, assim, aparentemente está tudo ok, mas a gente sabe que, fazendo o uso correto da preposição, o correto seria: o réu dormiu ao volante e não o réu dormiu no volante. Né? Por isso que eu coloquei essa questão mais para chamar a atenção de vocês. Vale acrescentar também que nessas questões de língua portuguesa, é o que a Madu acabou de falar para vocês. A gente tem que ter muita atenção em todas as alternativas. Porque às vezes é um errinho assim fácil da gente identificar. Um acento, uma vírgula, e a gente acaba pela pressa da resolução da questão, pela pressa de finalizar aquela disciplina, a gente acaba deixando passar batido. Então vale ressaltar a vocês, sempre que vocês forem resolver uma questão de língua portuguesa, leiam com atenção, às vezes até mesmo na leitura. Eu sei que a linguagem falada é bem diferente da linguagem escrita, da variedade padrão, mas tentem reiteradamente ir lendo as alternativas com calma, porque eu tenho certeza que facilmente vocês, principalmente que estão estudando essa disciplina, facilmente vocês vão conseguir identificando os errinhos, vão conseguindo identificar as pegadinhas que eventualmente forem colocadas. Pessoal, aqui, mais uma vez, a questão exige da gente as questões recorrentes que a gente falou na nossa última aula. Por quê? Mais uma vez, pessoal, é que eu disse para vocês, o examinador ele sempre vai colocar em alguma prova alguma dessas palavras. Por isso mesmo que na nossa revisão eu coloquei o tópico, questões recorrentes. Porque vocês podem ver que a gente foi passando por vários concursos e em vários deles foram exigidas essas questões, né? Então, aqui, mais uma vez, a gente tem o advérbio meio, ou então outra classe gramatical da palavra meio. Então, assim, só para ficar bem enfatizado aí para vocês, a palavra meio, ela pode significar, ela pode pertencer a diferentes classes gramaticais e, em razão disso, ela pode sofrer variação ou ela também pode ser uma palavra invariável. Então, toda vez, só para vocês, assim, não errarem mesmo essa questão, todas as vezes que eu tiver a palavra meio, eu tenho que identificar a qual classe gramatical ela pertence. Por quê? Se for um substantivo, um adjetivo, não vai sofrer variação. Vai sofrer variação. Então, assim, for um substantivo, for um adjetivo, vai sofrer variação de gênero e de número. Agora, se for um advérbio, não vai sofrer variação. E aqui, nessa questão, mais uma vez, a gente tem a palavra meio empregado como advérbio. Então, assim, a gente não precisa nem ler as outras questões, porque se eu tenho em mente que toda vez que eu tiver a palavra meio, eu tenho que identificar a qual classe gramatical ela pertence. Dependendo da classe gramatical, pode sofrer variação ou não. E aqui, eles saíram meio bravos. Percebam, bravos, eu tenho um adjetivo, né? E o advérbio, que acompanha esse adjetivo, ele não vai sofrer variação. Então, eu tenho um advérbio, sabendo que sempre que a palavra meio significar um advérbio não vai ter variação, a gente consegue identificar que a alternativa A é a alternativa correta. Bom, pessoal, nós encerramos aqui a resolução das questões. A gente fica à disposição de vocês para esclarecer quaisquer dúvidas que surgirem. Se vocês se depararem com alguma questão que não foi tratada aqui conosco, ou que mesmo que tenha sido objeto dessa aula, que vocês tenham ficado com alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente. Eu também, como já fui estagiária do Ministério Público, se vocês tiverem com qualquer dúvida acerca da instituição ou do estágio,
podem me procurar também, eu fico à disposição de vocês. Eu espero ter contribuído para essa preparação, eu desejo que vocês tenham uma boa prova, que vocês se recordem do que a gente conversou e tenho certeza que vai dar tudo certo. Pessoal, eu espero que essa revisão tenha auxiliado vocês a visualizar melhor os conteúdos, a identificar maneiras mais rápidas, né, de resolver as questões de língua portuguesa e permaneço à disposição, caso tenha ficado alguma dúvida ou então caso vocês tenham dúvidas que não foram tratadas pela gente, né, fiquem à vontade para nos procurar e eu desejo a todos vocês uma excelente prova e que dê tudo certo.